É, pessoal, se o assunto Pogba já estava forte, imagina agora depois que o Memphis Depay fez uma ligação de vídeo aí e caiu nas redes sociais aí, o Memphis Depay conversando com o Pogba. Será que ele vai vir para o Corinthians? A mídia já está repercutindo demais, vamos ver aí o que a mídia falou sobre isso e sobre as próximas contratações do Timão. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final. Bom, vamos falar agora do Corinthians. Já falamos do São Paulo, a chegada do Oscar. Vamos conferir o VT. Já dizia o velho ditado: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Mas nesse caso, a chegada do terceiro elemento foi demais para os adversários, que sofreram nas mãos e principalmente nos pés de Yuri, Garro e Memphis. Começando pelo artilheiro do Brasil na temporada. 31 gols e 7 assistências para Yuri Alberto, revertendo críticas pesadas que recebeu ao longo do ano. Começou muito difícil, mas graças a Deus ela terminou da melhor maneira que poderia ter terminado. Dividir um pouco essa responsabilidade foi muito importante. Então, a cada jogo que eu entrava ao lado dele ali, eu entrava bem mais leve, sabe? Durante o jogo ali agia com muita naturalidade e graças a Deus as coisas começaram a acontecer novamente. Já o argentino Rodrigo Garro foi o maior garçom do brasileiro, marcando 13 gols e dando 14 assistências na temporada, a maioria delas pro camisa 9. Cada vez que eu pego a bola, ele faz 10 movimentos em uma só jogada, não sei como é que ele faz. E cada vez que eu pego a bola, ele sempre tem uma opção de passe. Y para mí, que gosto de esa clase de jugador, que siempre quiero hacer un último pase, es algo hermoso poder jugar con un cara como él. Por último, quem chegou depois, mas não menos importante, é claro. Memphis jogou 14 partidas e foi decisivo. 7 gols e 4 assistências, quase uma participação em gol por jogo. Sem contar nesse golaço, para fechar 2024 com chave de ouro. The pressure was there because we are 18th. You're in the relegation position. I was not fit as well, 2 months no game. So the first weeks, people was expecting a lot, but I couldn't do it physically because I was not ready. So now, of course, it's a better moment. Um trio quase invencível. Desde a estreia do holandês, em 21 de setembro, o Corinthians perdeu só 3 dos últimos 17 jogos do ano. Mas dessas derrotas, apenas uma teve Memphis, Yuri e Garro juntos. Isso sem contar nas muitas participações em gols. A gente sabia da importância deles pro nosso grupo, e principalmente a do Memphis, né? Porque durante o ano todo a responsabilidade estava sempre em cima do 9, do centroavante, e eu jogando numa característica que não me beneficiava. Não, você não precisa nem falar disso. O meu maior assistente, o que mais me deu assistência na temporada foi tu. 37 gols marcados pelo Timão depois da estreia de Memphis. 34 deles com a participação de pelo menos um do trio. Yuri foi o maior beneficiado. 15 dos 31 gols dele no ano foram feitos desde o início dessa ponte Brasil, Argentina e Holanda, enquanto Garro deu 8 das 14 assistências na temporada, justamente nessa reta final com Memphis em campo. Ou seja, o idioma nunca foi um problema. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito menos o ritmo musical, seja no rap do Memphis, ou nas batidas do trenzinho da Fiel, o entrosamento alvinegro tá em dia. Vai, Corinthians! Bom, sem dúvida o Memphis deu uma ajeitada, surpreendeu muita gente, mas acho que a gente não pode deixar de destacar o Carrillo, o André na defesa. A chegada do André, do Hugo no gol. O Hugo no gol, cara, o Corinthians foi muito bem na segunda janela da temporada, contratou muito bem e como terminou o ano, e o Yuri Alberto, que conseguiu tirar um pouco o peso que tinha em cima dele, que era o único cara que apanhava no Corinthians, eu acho que o Corinthians chega para o Campeonato Paulista como um favor. São 2 times pelo que estão contratando, o Corinthians e o Palmeiras, para esse Paulistão, acho que chegam muito favoritos acima dos demais. Chegam fortes os dois, e o Corinthians terminou a temporada com essa sequência de 9 vitórias, né, Fernandinho? Impressionante. E eu não sabia exatamente o número, eu sabia que era bom, mas não imaginava que era tão bom, né? Que desde a estreia do Memphis foram 17 jogos e ele só perdeu 3 vezes. Você vê a mudança do Corinthians, eu vi aí na matéria, né? Ele fez todo mundo andar pra frente. Com a chegada desse cara. Ele mudou tudo. O próprio Garro, que estava ali junto com o Yuri na entrevista, passou a jogar muito mais, dando mais assistência, fazendo mais gols. O Yuri virou artilheiro do campeonato, artilheiro do Brasil. O dedo do técnico aí também, que conseguiu escolher direitinho, né?
Ele demorou um pouquinho para achar. Eu acho que o Ramon atrapalhou um pouco até em determinado momento. Mas a chegada do Memphis, sem dúvida que a hora que ele estava em forma realmente, o que esses 3 passaram a jogar e o que foram importantes, né? E os números desse cara. A partir do momento que ele chegou, ele arrumou o Corinthians. Você vê como um jogador faz uma diferença. Mas claro que o Hugo fez defesas em momentos que foram importantes para segurar a onda, cara. Mas lá na frente... Um outro cara que acharam, falaram, esse cara vem para cá, negócio financeiramente muito bom, tecnicamente infinitamente superior o goleiro. O goleiro viu como uma chance para ele, foi uma salvação para o Corinthians, que em determinados momentos que a coisa não estava andando, se não fosse o Hugo, ele conseguiu dar tempo para o Memphis começar a jogar, para o Carrillo começar a jogar, para o Garro se encontrar. Ele deu o tempo que o Corinthians precisava com as defesas que ele fez. E o Corinthians achou 2 posições que é muito rara hoje no futebol. Para você achar um goleiro do nível do Hugo é muito difícil. Quem tem não larga. Quem tem não abre mão. E o Flamengo fez um péssimo negócio. E tentou depois... Depois tentou dar uma brecada no negócio. Viu o tamanho do erro, né? No papel. Aí já era. Estava no papel, perdeu. E outra é esse Garro, né? Porque são 2 posições que você não encontra. E o Corinthians tinha perdido um outro meia que foi embora para os Estados Unidos, está até acionando o Corinthians, me fugiu o nome dele agora. O Rojas, que acionou o Corinthians, que também é meia. Não dá para... Mas era a mesma posição. Aí foram lá e buscaram o Garro, né? Resolveram. O Corinthians foi muito feliz na janela. Essa, eu acho que foi a melhor janela no futebol brasileiro, foi a do Corinthians. Em termos de resultado prático, né? Porque uma coisa é você apostar, a outra dá certo, né? A questão do Hugo foi um negócio maravilhoso para o Corinthians. O Corinthians vinha de 2 pancadas. Faz tempo que eu não vi um custo-benefício tão bom, mas vinha de 2 pancadas. Você perdeu o Cássio e depois o Carlos Miguel, que tinha muito potencial, você perdeu os 2. E aí, de repente, achar o Hugo Souza... Estava num time pequeno lá em Portugal, né? Caiu. Então, cara, aí você imagina, você tinha tudo para ter uma temporada desastrosa. Porque se você não tem um goleiro num momento difícil, num time cuja pressão é muito grande, como o Corinthians, se você não tem o Hugo Souza ali para segurar, como você disse, Fernando, a barra quando o momento estava muito difícil... E o problema lá é que não era pressão por título, era pressão por manutenção, não cair. Você imagina, para não cair. E ele falava isso. E é outro cara de personalidade muito, muito, muito grande. Ele aparecia sempre na zona mista, com vitória, derrota, tanto faz. E falava do risco de rebaixamento, dessa briga, dessa união. Outro jogador muito importante que foi contratado foi o Thales Magno, que depois teve problema físico, mas também é um bom jogador e também agregador. Alex Santana também é bom jogador, se machucou, esse cara vai dar bom no Corinthians. Então, o Corinthians acertou, cara. Acho que 98% de acerto, é difícil acontecer isso. Foi o diretor de futebol que começou a agir, né? O Fabinho Soldado. O Fabinho lá, foi muito bem. Ele montou uma equipe de observação boa e acertou. Acho. Dessas contratações do Corinthians, qual que não deu certo? Você tem o espanhol, né? Aí foi uma invenção. O Héctor, o centroavante. Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes é o cara que... Esse destoou. Para não dar 100% de acerto, tem essa questão. Não sei se é coincidência ou não, mas a linha de ligação entre a direção de futebol e o técnico não tem mais aquele estatutário desde a saída do Rubão. É um profissional para outro profissional. E o negócio funcionou bem. Porque a maioria dos clubes tem o cara da política lá que tem que estar lá porque foi eleito, ou é compromisso político. É de profissional para profissional. Do Fabinho para a comissão técnica, ser, né, com aval da presidência, acabou. Como tem que ser, né? A verdade mas é difícil manter isso, hein, cara? Ou cara, conseguir isso. São Paulo é um exemplo que não tem. Exatamente. Tem gerência política muito direta lá. E vê como faz falta, ou não é, Paulo? Sim. Faz muita falta. Você não precisa ter esse cara da política ali no futebol. Aliás, quanto menos política lá dentro, melhor a coisa funciona. São os caras que entendem do riscado. Não precisa o diretor falar, olha, Fabinho, fala para o treinador, faz não sei o quê. O Fabinho já sabe o que o treinador precisa fazer, o treinador sabe o que cobrar do diretor, no caso do Fábio Soldado, e aí a coisa funcionou. O Corinthians montou. O Corinthians agora tem um time, né? Tem um elenco, tem um time bom, os 11 que jogam e mais opções para poder mexer. A hora que tiver todo mundo liberado para jogar, acho que ainda falta o quê? Mexer nas laterais do Corinthians, talvez? Laterais, se bem que o Mateuzinho do lado direito até terminou bem a temporada. Mas precisa de mais um, né? Resolveu. Tá o Fagner lá. O Fagner renovou, né? Fizeram uma bobagem aí nessa renovação de 2 anos com o Fagner está por lá.
Então eu acho que não tem que contratar outro lateral direito. Tem o Palácios que pode E aí estar na para voltar, esquerda- né? Que não jogou ainda, ninguém sabe qual A é. esquerda é um Você tem o problema. Bidu, né? Você tem o Bidu. E terminou bem o ano, é titular, né? Foi bem. Então, de repente, o Corinthians não precisa muita coisa, mas parece que vem. Parece que vem o Pogba, muita gente já dando a situação acertada e ganhou força com o Memphis Depay, que colocou aí uma chamada com um ex-diretor financeiro do Corinthians. Tem essa imagem aí? Olha os caras conversando aí no videochamada. Eles jogaram juntos na Inglaterra, né? O Pogba e o Memphis. Esse Pedro Silveira, que está com o celular na mão, é diretor financeiro, é o cara da grana lá do Corinthians. E eles estão... Não dá para ver direito se é o Pogba, eu não consigo. Ele tá identificar. passando apertado. Se ele é o cara da grana... É o não tem Pogba que tá, é o tentado Pogba, muito, né? não, Tá ali conversando com os caras Tá num dormindo, jantar. tá dormindo pouco. Se ele é o cara da grana, ele não tá tranquilo, não. Tá dormindo Cara, pouco. se tem uma coisa que falta lá é a grana, né? Não, mas você vê, há um trabalho de convencimento. E muita gente já dizendo que já foi aprovado dentro das contas do Corinthians que o jogador quer vir jogar no... A gente só tem que lembrar que é a partir praticamente do meio Março. do ano, né? Até março, abril ele está com problema. Março termina a suspensão dele, ele está sem contrato. Cara, se vê um cara desse tamanho para jogar, independente desse lado financeiro que você falou, cara, o negócio cresce. Assim, não é independente, né? Você tem que arrumar uma engenharia, uma forma de pagar esse jogador que vem com salário alto. Parece que tem já um patrocinador. Isso, é isso. Tem que Já ser feito da forma como foi feito com o Memphis. É, a mesma coisa. Porque o Corinthians não dá para assumir Memphis, Pogba na sua folha salarial. A gente sabe da dificuldade financeira. O próprio Memphis, quando teve aquele problema com o patrocinador, ficou-se preocupado, né? O pessoal trocou, preocupado. né? Quando trocou o patrocinador, e agora? Será que... Como é que vai fazer para pagar, daqui 30 dias, pagar o salário do homem? Aí pintou o patrocinador, e parece que... que agiram rápido, trocaram um por outro muito rápido. Até porque é aquela coisa, igual na CBF, tem fila de patrocinador para patrocinar a seleção brasileira. Agora que esse time jogando bola, vai ter um monte de gente que quer colocar... O que a gente não pode esquecer é que não é de graça. Uma brincadeira de um jogador como esse fica mais ou menos 40, 50 milhões para o clube. Dependendo, porque você tem comissão, você tem uma parte do salário, enfim, mas se estão fazendo um negócio, é porque acho que podem pagar. Porque esse é o tipo de jogador que se não paga, o cara não continua, ele vaza, como fez o argentino que foi embora. O fez isso. O Gas fez isso e ainda acionou na justiça. Então, e aí vai para a FIFA, e a FIFA resolve rápido. Tem que pagar, se não tem problema, né, do transfer ban. Então, esses jogadores que vêm de fora tem que ter uma responsabilidade maior, né? Deveria ter com todos. Mas com esse tem que ser maior, porque aí o clube pode estar impedido de contratar, o clube pode perder pontos. Então, assim, não dá para ficar tendo a irresponsabilidade que se tem com os jogadores do Brasil. Talvez sejam necessários 2 patrocinadores, né? Um para pagar essa parte do clube que eu falei, que inclusive nosso colega Jorge Nicola diz que o Corinthians arrumou o segundo patrocinador para completar essa parte que cabe ao clube. Vamos aguardar os próximos dias, mas tudo indica que o cara tá afim de vir jogar. Isso já é um baita passo, né? A Fatal Models, né? Aquela empresa de acompanhantes já se colocou à disposição para ajudar com relação ao Pogba. Mas parece que o negócio não avançou. Mas, bom, gente para investir não falta, né, Paulo? Mas assim... O São Paulo também tá, parece que numa dessas pro Oscar, né? Mas antecipou a história, contratou o Oscar para ver se arruma depois. Exatamente. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Daniel, com o Daniel Alves, não foi? Iam trazer um patrocinador, não aconteceu e o time arcou. Sim. Com a grana. Assim, do mesmo jeito que eu tenho o pé atrás com relação ao Oscar no São Paulo, que é um jogador que vem atuando, eu acho que é loucura você gastar o que o Corinthians pode gastar. E assim, às vezes a gente fala o que o torcedor não quer ouvir. Né? Esse é o problema, os caras ficam loucos. Exatamente, mas... É tudo contra, porque é fácil falar o que os caras querem ouvir, né? Exatamente. E assim, acho que a contratação do Memphis foi ali uma coisa assim perfeita, né? Uma sintonia perfeita. Foi surpreendente, porque eu achei que ele não ia aguentar campo ruim que tem aqui, fisicamente já estava parado. Ele tinha feito 24 jogos na temporada. Foi a pior muita viagem, troca de tempo. O cara realmente surpreendeu em todos os aspectos. Ele jogou 17 jogos só, né, Fernandinho? Foi um pedaço da temporada. Sim. Né? Então ele chegou aqui, se condicionou e terminou bem. Agora é que ele vai sentir o que é o futebol brasileiro. Vai pegar o calendário com 70 toda. jogos. Mas assim, quando a gente fala de um jogador há muito tempo machucado,
o cara tá lá, tratando no clube, tendo todo o apoio. Quando a gente fala de um Pogba suspenso há mais de ano, né, mais de 1 ano e meio, e que a substância, no caso, a testosterona que ele testou, era justamente para evitar lesões. Então, assim, ele já vinha de um histórico um pouco complicado. Você imaginar, eu acho que nem o Pogba sabe se ele vai conseguir jogar. Né? Como que vai ser... Você tem dúvida quanto a isso? Como que vai ser o retorno dele ao futebol em março com relação ao quanto que ele vai aguentar, quanto tempo que você vai poder contar com um jogador como ele. Então, assim, é um craque. Até onde ele jogou e até onde ele se mostrou interessado, é um craque, diferente do Memphis. O Memphis é um bom jogador, que faz parte da seleção da Holanda. A referência está sendo o Memphis, né? Deu certo com esse, pode dar certo. Exatamente. Agora, o Pogba, em perfeitas condições, não estaria nem sendo cogitado no futebol brasileiro, porque ele ainda poderia hoje ser um dos principais jogadores do mundo. Mas eu vejo como loucura, eu vejo como... Por toda a questão financeira também que a gente fala, a gente tem que também ser chato, né? Falar de dívida, falar toda essa questão de São Paulo e de Corinthians, né? São 2 clubes que sofrem muito com isso, mas que mesmo assim sempre flertam com possibilidades de se gastar muito e não ter certeza se vai ter esse retorno. A gente tem que ser, avaliando o que você está falando, a gente tem que ser mais responsável, entre aspas, do que o próprio dirigente. Porque o dirigente vai jogar confete para a torcida óbvio que vai adorar a possibilidade. Eu lembrei agora, teve o caso de assumir, não pagar a Tausa com o Paulinho, né? Foi. O Corinthians teve que assumir o... Eram 2 anos de contrato que a Tausa... E que empresa era essa aí? E teve que pagar, o Corinthians teve que pagar a Tausa. A empresa só não existia, só isso. Agora, o que o Augusto está fazendo é que o Augusto tá investindo num time e tendo parceiros para isso, que vão dar para ele o quê? O apoio do torcedor. Porque ele passa por uma situação complicada, a gente sabe disso. Com relação... O impeachment foi caçado a liminar, né? Agora, para o ano que vem, volta de novo aquele movimento. Então, o que ele faz? Ele faz um movimento que traz jogadores que podem e devem dar um rendimento, uma resposta dentro de campo, 2 jogadores como esse, e que pode dar para ele essa resposta que ele precisa, porque ele passou por um ano em que tinha cobrança da diretoria com relação ao impeachment e também dentro de campo o time na zona do rebaixamento, né? Então estava um desastre. Mas em cima disso, Veloso, como essas contratações salvaram o Augusto, de alguma maneira? Porque veio a classificação para a Libertadores. O futebol é o que importa, o resultado. Isso acaba... Toda essa doideira, essa roda aí de investimentos, de repente coisas improváveis financeiramente, tudo encaminha os clubes para a SAF. Em um determinado momento, talvez um ou outro sobreviva, porque a SAF é para livrar os times das contas, para livrar das dívidas. Mais tempo ou menos tempo, não sei se algum clube brasileiro vai conseguir se safar da SAF. Você vai conseguir se livrar da SAF e manter esse mesmo modelo de gestão, de direção. Eu acho que é questão de tempo. Do jeito que a gente está caminhando, a SAF é algo que vai mais cedo ou mais tarde vai estar todo mundo aí. Porque a gente pode classificar aqui como irresponsabilidade, né? E que a gente não veria quando você tem um dono, uma pessoa que responde financeiramente pelo clube. Isso não existe hoje. Ninguém responde financeiramente pelo clube. A dívida fica e o presidente vai. Então, hoje existe essa irresponsabilidade. E eu acho até que esse movimento numa SAF não aconteceria, Fernandinho, de trazer esses jogadores, porque o que um CEO da SAF vai preferir fazer? Investir na base, trazer jogadores que ele possam vender no futuro. E o que ele vai ganhar com o Pogba, com o Memphis? O ganho técnico dentro de campo. O Botafogo gastou bastante, ganhou dinheiro na Libertadores, no Brasileiro e a vaga para o Mundial. E ainda vai vender esses jogadores. Completamente diferente. Está vendendo o Adrielson e o Paulo trouxe a informação que ele já saiu do Botafogo pro Lyon, mas é do mesmo grupo, é do mesmo bolso. São todos do Textor, né? Vamos aproveitar, ouvir os jogadores do Corinthians falando sobre essa possível chegada do Pogba no Corinthians, esse desejo, essa vontade de ter o jogador. Vamos ouvi-los. Colocar numa roubada. Torcedor quer o Pogba. Você quer também? Quem vier pra ajudar tá bom pra caramba pra gente. Tem vaga pro Pogba? Tem vaga pra todo mundo lá. Tem vaga... Todo mundo não, calma, que o nosso time é bom pra caramba. É difícil achar vaga ali. Mas se vier pra ajudar, que venha. Agora, já tem o Memphis e o torcedor quer o Pogba. Tem espaço?
Com certeza, cara. Como não tem espaço? É o Pogba, né? Já vi muito, já assisti muito. Vai ser uma honra ter com a gente ali. Sou fã desde muito tempo, então que venha, que venha. Já jogou com ele no videogame? Muito, muito. Roubado, ele era roubado. E aí, tem espaço? Tem. É assim, você vai ter que abrir um espaço para um jogador que chega com esse peso, chega para jogar, chega para fazer a diferença dentro de campo. Mas aí você tem que abrir mão de quem? Tem que abrir mão do jogador que está surgindo, né? E aí você bota um jogador que é ganho técnico, Fernandinho. Você não vai ter a oportunidade de ter uma revenda depois, ganhar dinheiro com esse jogador. Investimento técnico, para resultado, para ganhar o campeonato e o dinheiro que eu gastei com ele volta para mim. Exato. Mas a pergunta é, será que precisa? Você acabou de dizer agora há pouco aí a questão do Corinthians e do Palmeiras como as grandes forças para o campeonato estadual. O Paulo já levantou a questão dele muito tempo fora por conta da suspensão. Será que precisa mexer naquilo que está dando certo? Não sei. Essa é a grande pergunta, até em cima do investimento que vai ser feito sem o retorno financeiro posterior. Porque por exemplo, Decilo, um Bidon, que é um dos grandes destaques do Corinthians... Vai ser vendido, Veloso. Não, antes de ser vendido, ele pode desvalorizar, porque você vai ter que abrir espaço para o Pogba jogar. E aí, Paulo, precisa? Eu acho que não. Eu acho que não precisa. No caso, por exemplo, do Oscar no São Paulo, a gente pode falar com relação a se vai render ou não. Mas é uma posição que o São Paulo busca, que o São Paulo procura. A questão do Pogba é só realmente o que ele representa, né? Lógico que vai chegar, vai jogar pra caramba se ele tiver em condições. Mas em termos de necessidade, eu acho que não precisa. Bora falar agora sobre a chance de Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, pintar no Corinthians. Essa especulação surgiu ao longo da semana. Demorei um pouquinho para responder ou para contar para vocês, porque eu queria primeiro ter uma resposta do Thiago Escuro, que é brasileiro, mas trabalha como CEO do Mônaco. Fui até dar uma olhada nos últimos jogos do lateral esquerdo brasileiro de 27 anos de idade e ele está longe de ser um titular absoluto. Por exemplo, nas últimas 5 partidas, em 2 delas ele nem saiu do banco. Em outras 2 foi titular e na última acabou atuando por apenas 13 minutos saindo do banco de reservas. Tem contrato até 2027, junho, e sua multa rescisória é relativamente alta, mas chance zero de negócio acontecer. Segundo o Thiago Escuro, não há proposta, nem sondagem, nem possibilidade de acerto. O Mônaco não tem a intenção de se desfazer do lateral que já passou por Fluminense, Grêmio, Paraná, entre outros clubes. Muito bons jogadores, para mim seria titular absoluto no Corinthians, mas diante da posição do dirigente do Mônaco, podemos descartar. Só para completar o noticiário do Corinthians, o Timão prevê arrecadação de 212 milhões de reais apenas com patrocínios no seu uniforme para a próxima temporada. O que está esquentando? Ficou mais quente aqui no estúdio? Então... É o que dizem, que o mercado da bola está agitando e cada vez mais quente. Pogba no seu Corinthians. E o Davi Luiz seria uma boa, bebê. Calma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos acompanhar. Tá bom, Davi Luiz, hein? O campeão dos campeões. Uma chamada que voltou a animar a fiel torcida. Memphis Depay publicou numa rede social uma ligação de vídeo com Paul Pogba ao lado do diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira. A conversa aconteceu em Gana, onde o atacante do Timão e o dirigente passam férias. A divulgação da foto reacendeu uma possível contratação do jogador francês. Na semana passada, o Corinthians chegou a informar que não tinha uma negociação oficial com o meia e negou uma parceria com uma possível patrocinadora. Não tem nada, não falamos, não conversamos, não chegou nada até mim por enquanto, mas eu sempre deixei muito claro que a gente está se falando direto, eu, Fabinho, junto com a comissão, Ramon, Emiliano, se houver alguma necessidade de alguma posição, nós não vamos medir esforços para que a gente possa qualificar ainda melhor nosso elenco para 2025. A diretoria acredita que o meio-campo do Timão está bem servido e considera o investimento no jogador francês de alto risco, já que ele não atua há mais de um ano. Mas essa videochamada renova as esperanças da torcida e anima até os jogadores do elenco. Já vi muito, já assisti muito, vai ser uma honra ter com a gente ali. Sou fã desde muito tempo, então que venha. Que venha. Quem vier pra ajudar tá bom pra caramba pra gente. Tem vaga pro Pogba? Tem vaga pra todo mundo lá. Tem vaga, todo mundo não.
Todo mundo não, calma, que o nosso time é bom pra caramba. É difícil achar vaga ali. O francês parece animado com a ideia. Publicou recentemente até uma foto treinando com a camisa do Brasil. Suspenso do futebol desde agosto de 2023 por testar positivo para a testosterona, Pogba encerrou recentemente seu contrato com a Juventus da Itália, que era válido até o meio de 2026. O jogador está liberado para retornar aos treinos em um clube profissional apenas em janeiro e só pode voltar aos gramados para uma partida oficial em março. A diretoria do Corinthians já antecipou que a atuação do timão na janela de transferências deve ser tímida. O foco é na manutenção de atletas, mas o clube estuda a chegada de até 4 reforços pontuais para a comissão técnica de Ramon Dias. Enquanto nada é definido, a fiel torcida aguarda uma nova chamada. O tal do telefone é um problema, né? Porque aqui a gente fala com um monte de gente, mas se tiver alguém por perto para reforçar... Ronaldo Giovanelli, estaria na sua lista de desejos para o Papai Noel Pogba no Corinthians? Porque assim, não joga, já tem um ano, ele é jovem, tem 31 anos, se não me engano, faz aniversário dia 15 de março, mas meio de campo hoje não é o problema do Corinthians. Não é o problema, mas que nome, hein? Mamãe, nome bom. Agora tem um outro nome também que estava correndo ontem lá no Serete, ali no Tatuapé, já perto. O Arana também. Mas você tá pedindo bem, né? Seria, porque fazia tempo que eu não encontrava o Papai Noel, né? Aí vai que, né, no meio da semana a gente acaba encontrando esse bom velhinho, e ele acaba aceitando, né, nosso bilhetinho com o nome Arana, com o nome Davi Luiz. E aí o Pogba, meu pai do céu. Mas o Pogba, quanto você fica empolgado com a possibilidade? Por conta do contato com o Depay? Ou você acha que realmente é só mais um deslumbre, um sonho distante no período de férias? Olha, duas coisas assim me chamaram a atenção no nome Pogba. Primeiro, essa amizade que ele tinha com o Depay, que eu não sabia. A amizade que eles têm. E segundo, as empresas se prontificando a pagar metade, a fazer um bem bolado com o Corinthians. Né? Porque o Corinthians começou o ano numa situação dificílima aí. Quando entrou o novo presidente, o pessoal, todo mundo discordando de muitas coisas, eles brigando entre eles, agora parece que acalmou. Mas a verdade é que foi tumultuado o ano para o Corinthians e você não via as empresas aparecendo. E agora, terminando o ano, as empresas aparecendo para fazer uma junção para trazer jogadores, eu vejo como lado bom isso aí, porque o Corinthians mesmo não deve ter dinheiro. Agora, se fizer uma parceria legal, aí pode construir a volta e ver esses dois jogadores atuando no Corinthians. Aí vai ter que aumentar o estádio, vai ter que fazer mais um estádio. Ou jogar no sábado e fazer o jogo no domingo. Fazer um sábado e domingo. Porque vai ter gente pra ver. Não faça isso, mas... E pra torcer contra também, né? Aí vai a gente pra torcer contra na Corinthians, né? Tem que dar uma secada. Mas você reforçou muito bem aí. O ano do Corinthians não foi fácil, terminou de uma forma que fazia total sentido as empresas se distanciarem do Corinthians, né? Por conta de impeachment, por conta de dívidas, gente espionando, sala do presidente. Foi realmente tenebroso, mas o Corinthians terminou o ano muito bem, obrigado. Agora, pensando no plantel como um todo, eu falei que o meio de campo, de fato, não é um problema do Corinthians, mas eles poderiam olhar com carinho para as laterais do timão, né? Acho que ali temos duas lacunas que podem ser reforçadas. E você falou do meio de campo, também é uma forma de segurar esse menino Bidon aí. Como se destacou nessa reta final. Todo mundo de olho. Tomar um banho de sal grosso também é bom. Final de ano, pular ondinha, pé de coelho, sal grosso, plantinha atrás da orelha, tá valendo tudo. Agora, você falou tudo. Eu na direita ainda ficaria com o Fagner, porque o Fagner renovou. Muita gente não gosta do Fagner. Eu adoro o Fagner, cara. Ele é o cara para aquele serviço na hora certa e não tem conversa com ele. Então eu gosto do Fagner. E do outro lado, chegando o Arana, aí segura. Mas da onde está vindo a Arana? Eu não sei, porque eu vi ele correndo no Serete. Ele estava correndo no Serete. E o Serete fica ali, no Tatuapé. Pro Corinthians dá 5 minutos e meio. Sem trânsito. Com trânsito, uns 20. Então, como ele está próximo, né? Treinando já também, pensando, visualizando o ano, a gente nunca sabe, uma proposta pode vir, né? Uma empresa pode também patrocinar. Então, por isso que eu falei do nome Arana aqui. Só por isso. Sim, agora... No meio do ano, o recorte do Corinthians era: para a próxima temporada a situação está complicada porque só disputa o Campeonato Paulista. Tudo mudou. Tem Campeonato Paulista, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão. A expectativa com o cenário que encerrou 24. Um Corinthians que de rebaixado classifica para a Libertadores, o Yuri Alberto fazendo gols que, pensando no início do ano, para quem tropeçava sozinho no gramado, ele deu uma reviravolta. Um menino com um psicológico forte, incrível, que nunca se escondeu, que não fugiu e entregou. Ele e Depay fizeram uma dupla perfeita. A expectativa, acho que principalmente para a Libertadores, né?
Eu creio que sim, A Libertadores é o sonho também, porque é um campeonato que vai trazer muita grana pro Corinthians. Agora você falou do Yuri Alberto, é legal o que ele tá fazendo também com a molecada, que a molecada hoje em dia não tem nada fácil, molecada. Você tem que entregar 100%, mesmo na dificuldade, mesmo todo mundo falando pra você que não vai dar certo. Não vai dar certo, porque sempre tem. O Yuri foi esse cara, foi o jogador do ano, que entregou, eles... sucumbiu algumas vezes, que a gente via em campo, ele lutando, mas ele nunca parou de lutar. Ele teve inúmeras dificuldades, mas não parou de lutar. E é assim que tem que ser. Quem quiser ser jogador de futebol hoje em dia, um atleta, tem que se espelhar no mínimo num pouquinho do que fez o Yuri nesse ano. Tem que tomar cuidado com o tal do imediatismo, né? Porque você acaba queimando o jogador e o Yuri Alberto mostrou aí toda a sua resiliência e toda a sua qualidade no final do ano, que ele volte assim, animado, firme e forte para o Corinthians 2025, que de fato vai ser um personagem essencial. Pois é, pessoal, né? Os Antes aí já estão indo a loucuras, né? Com essa possibilidade do Paul Pogba vir jogar aí no time do Corinthians na próxima temporada, a partir de maio, né? A partir do meio do ano. Que ele só chega no meio do ano, né? Na janela do meio do ano, né? Já está, os Antes já estão apavorosos, a torcida já está indo à loucura com essa possibilidade aí do Paul Pogba vir atuar aí no time do Corinthians nas próximas temporadas. E ele também gosta muito do Depay, né? Então acredito que daria muito certo. Já imaginou aí o Corinthians com Garro, Memphis Depay, né? Pogba. Ixi, ali na frente o Corinthians ia estar avassalador, né? Mas a mídia não quer que isso aconteça, já estão querendo botar terra, já estão falando muito besteiras aí, falando que não precisa, que não daria certo, né? Porque a mídia está com medo, sabe que se o Corinthians montar um baita elenco, o Corinthians vai ficar enjoado, o Corinthians vai ficar ruim, né? De conseguir vencer, né? Os times, dos times conseguir vencer o time do Corinthians, né? Já que o Corinthians veio aí de 9 jogos invictos aí no finalzinho da temporada. Imagine esse time reformulado, né? Então a mídia está com medo aí que o Corinthians faça essa baita contratação, que a partir do meio do ano de 2025 o Corinthians fique ainda mais forte com a contratação do Pogba. Mas e aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que o Pogba realmente vem para o time do Corinthians? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!